No começo, quando o mundo parecia andar mais devagar e o vento fazia conversa com as oliveiras, havia uma pequena aldeia no alto de uma colina poeirenta. Ali, as manhãs nasciam com cheiro de pão assando e de água fresca saindo do poço, e as tardes se despediam tingindo as pedras de dourado. Nesta aldeia, discretamente escondida do rumor dos poderosos, vivia uma jovem de passos simples e olhar fundo, uma moça que aprendia o silêncio como quem aprende um ofício. Antes que a história tivesse nome, antes que as grandes viradas anunciassem o caminho, sua vida era feita de gestos miúdos, de mãos que lavavam, costuravam, acolhiam e de uma fé quieta que cabia inteira dentro de uma casa modesta. E havia promessas antigas. Os dias, naquela terra, tinham uma ordem que ensinava paciência. O sol guiava as tarefas, as estrelas guardavam as conversas e as mães sabiam medir a saúde da casa pelo barulho do pilão e pelo silêncio dos cansaços. A jovem, cujo nome ecoaria por séculos, ainda era só uma menina de coração atento, mãos firmes e passos leves entre a pressa dos vizinhos. Sabia escutar, sabia cuidar. E quando a noite chegava, deixava que a lamparina desenhasse sombras longas na parede, como se a luz quisesse contar um segredo. Havia nela um jeito de ver o mundo como quem recolhe sementes no bolso, sem alarde, guardando tudo para um tempo que ainda não tinha chegado, mas que se aproximava como brisa antes da chuva mansa. Antes de qualquer grande acontecimento, o coração costuma aprender a escutar o invisível. É assim em nossas casas, foi assim naquela aldeia. Enquanto te conto, te convido a caminhar com calma por essas ruas de pedra, a sentir o cheiro do trigo moído e o som do poço batendo nas cordas. Se essa história já te tocou de algum jeito, deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz de onde você está me ouvindo. Saber da sua companhia me ajuda demais e aquece o caminho. Agora, respira fundo comigo. Olha para essa janela acesa, para o pano estendido no varal, para as sandálias junto à porta. A vida, antes da virada, é feita dessas miudezas, e é nelas que o mistério escolhe se deitar. Naquela casa, feita de pedra humilde e teto baixo, o dia começava com uma tigela de farinha e um suspiro de água morna. Mãos pequenas amassavam o pão, mãos mais velhas ensinavam o ponto certo, e os olhos trocavam ternura sem muito alarde. A jovem, que aprendera com a mãe a arte de servir, gostava de ouvir o chiado do azeite e o estalo da lenha. Tinha uma alegria serena nas tarefas de cada dia, como quem dança por dentro enquanto varre o chão. Do lado de fora, o quintal abrigava uma figueira que conhecia segredos, e sob a sua sombra se curavam dores pequenas e se faziam promessas maiores. Ali, o tempo passava devagar, como uma canção antiga cantada com paciência, e ninguém apressava nada. Os vizinhos a cumprimentavam com respeito, não por grandiosidade, mas pelo modo como ela estava inteira onde estava. Se ia ao poço, oferecia os primeiros goles a quem chegasse cansado. Se passava pela rua, recolhia com doçura as histórias que o povo derramava, como quem segura um vaso para que a água não se perca. Aprendera com os mais velhos que a palavra é semente e que o cuidado com o que se fala também é oração. A aldeia era pequena, mas as esperas eram grandes. Havia sempre alguém à procura de cura, alguém buscando trabalho, alguém pedindo chuva para as vinhas. Em cada rosto, um pedido. Em cada pedido, uma chama acesa, alimentada por mãos anônimas que confiavam no Deus de Abraão e Isaque. A mãe, mulher de olhos bons e mãos marcadas de trabalho, guardava lembranças como se guardam especiarias raras. O pai, silencioso, conhecia as estações pelo cheiro da terra e pelo humor dos pássaros. Em noites de festa, sentavam-se à porta para ver a lua subir e as crianças correrem com lampiões improvisados. Nessas horas, a jovem aprendia o valor do riso que não humilha, da mesa que se abre, do pão que se reparte.
Aprendia também que a dor visita qualquer casa, ainda que bata de leve. Às vezes vinha como doença, às vezes como seca, às vezes como desencontro entre vizinhos. E havia uma reza que costurava novamente o tecido da convivência, ponto por ponto, até que a paz voltasse a caber no mesmo telhado. Havia na aldeia um carpinteiro de mãos fortes e olhar honesto, acostumado a transformar tronco em abrigo e tábua em mesa. Ele media distâncias com a fita e esperanças com a paciência. O povo dizia que sua palavra valia mais que contrato. Quando passava, deixava no ar um cheiro de madeira recém-lixada, lembrando que o trabalho bem feito é uma forma de oração. Maria o conhecia bem de vista, como se conhece a cadência da chuva quando bate no telhado. Entre eles, o respeito caminhava antes de qualquer conversa, e o futuro, que já se alinhavava no silêncio de Deus, esperava o tempo certo, como a madeira que precisa secar antes de virar horta. Tudo parecia simples e era. Simples como as coisas que duram. Nos sábados, a aldeia se recolhia para ouvir a Escritura. Velhos e jovens, mulheres e crianças, todos cabiam no mesmo espaço, como quem se abriga da ventania. O rabino lia, as vozes respondiam, e os corações aprendiam que a promessa de Deus se move com a história, não contra ela. A jovem escutava com reverência. Guardava no peito as palavras dos profetas como quem guarda água para a caminhada. E quando voltava para casa, repetia baixinho alguns versículos, deixando que eles entrassem nos lugares onde moram os medos. Ao cair da tarde, estendia o tecido no tear e deixava os dedos seguirem o ritmo. Cada fio era um passo de oração, cada nó um pedido escondido por quem precisava de consolo no fundo do coração. Os caminhos de terra que saíam da aldeia levavam a vinhedos, a campos de trigo, a pomares de romãs e a silêncios que curavam. Às vezes, a jovem caminhava ao lado das outras mulheres, levando cantaros na cabeça e palavras no coração. Falavam de filhos, de colheitas, de parentes distantes. Falavam também dos sonhos que ninguém ousava dizer em voz alta. Em cada passo, um simples consentimento com a vida. Em cada respiração, um agradecimento sem discurso. O vento, naquele lugar, tinha o costume de trazer notícias pelas folhas. E a terra, generosa, respondia com brotos e pássaros. Havia perdas, sim, mas havia também recomeços miúdos, daqueles que quase ninguém vê. Mas sustentam tudo por dentro, como raízes que agarram a rocha com firmeza silenciosa. Quando o sol se inclinava e a sombra da figueira alongava o chão, a casa ganhava um silêncio de expectativa. Não era tristeza, era um recolhimento que preparava a alegria. A jovem, sem se apressar, dobrava os tecidos, guardava os cestos, conferia o pão. A mãe ajeitava os cabelos. O pai fechava a porta. A lamparina era acesa. E junto com ela, uma pergunta que ninguém dizia em voz alta. Para onde o tempo nos leva? Em noites assim, era comum que a família lembrasse histórias antigas, de antepassados que caminharam pelo deserto, de mulheres corajosas, de promessas guardadas por gerações. Histórias ajudam a gente a contar o que o coração ainda não sabe explicar. E a vida paciente escuta como quem aprende sem pressa, sempre. O tempo naquela terra fazia curvas. Entre as estações e as colheitas, havia sempre uma dobra onde o inesperado podia pousar. A jovem sabia disso sem saber. Seu coração, afinado pelo cotidiano, tinha um espaço reservado para o mistério, como uma cadeira vazia à mesa, esperando um hóspede que chega tarde. Não havia ambição de grandeza, apenas o desejo de ser fiel no pouco, no cuidado com a água, no jeito de ouvir, na forma de não levantar a voz. Essa fidelidade miúda moldava nela uma coragem que ainda não tinha nome. E sem alarde, os céus, que observam o tempo com outros olhos, preparavam uma visita. Porque o extraordinário gosta de chegar vestido de cotidiano, e quando chega não pede licença, apenas chama baixinho.
Na vizinhança, corriam histórias sobre aparições antigas, sobre anjos que visitaram tendas, sobre sonhos que mudaram destinos. As pessoas as contavam com respeito, não como quem caça milagres, mas como quem colhe sinais. Havia um senso de que o céu e a terra, de alguma maneira, conversam, às vezes por um fio, às vezes por um clarão. E, no entanto, ninguém esperava que aquela aldeia discreta, quase esquecida, nos mapas dos poderosos, fosse escolhida para qualquer coisa. É assim que o amor faz. Chega onde ninguém olha. A jovem seguia o seu caminho. Pão, água, tecido, oração. Nessa simplicidade, a casa respirava mais leve. O pai sorria com os olhos, a mãe cantava baixo, e a figueira lá fora balançava como quem dizia amém sempre. Nem todas as histórias começam com trombetas. Algumas nascem no fundo de uma cozinha, entre farinha e água, no intervalo de uma respiração. A grandeza, quando é verdadeira, não chega alardeando títulos, mas pedindo cuidado com as coisas pequenas. Ali, naquela casa, a grandeza já rondava, ainda sem nome. O carpinteiro atravessava a rua com as tábuas ao ombro. Os meninos corriam atrás dele como se corressem atrás de uma sombra segura. As mulheres conversavam baixo, partilhando receitas e lembranças. A jovem levantava o olhar e via o céu vasto, e dentro do peito algo respondia com uma paz que não desmancha. Havia uma promessa antiga sobre o povo. Havia também uma espera que ninguém sabia medir, mas que morava ali, firme, como pedra viva. É importante, ao recordar, não transformar a vida em vitrine. A jovem de quem falo era feita do mesmo barro de todos nós, cansaço e esperança, dúvidas pequenas e fidelidade grande. Se chorava, era por gente. Se sorria, era por gratidão. A santidade, quando vem, não afasta a pessoa do chão, faz ponto de apoio. E a casa, nessa época, era chão. Havia contas a acertar, água a buscar, pão a repartir, portas a consertar. O carpinteiro sabia medir madeira, a jovem sabia medir palavras. E juntos, ainda sem perceberem o desenho completo, faziam caber na aldeia uma paz simples, dessas que sustentam. Alguns a chamariam de graça, outros de bênção. Eu prefiro dizer, era a vida, visitada pela ternura, preparando o caminho para o novo. Talvez você se pergunte como era o rosto dela. Não sei das linhas, mas sei do gesto. Olhar que acolhe, mãos que não apressam, passo que não pisa, fundo no coração de ninguém. O que a tornava diferente não era um brilho que cega, mas uma luz que aquece. Por isso os velhos gostavam de conversar perto dela e as crianças deitar a cabeça no seu colo. A casa parecia ficar maior quando ela estava atenta. As tarefas ganhavam sentido. O futuro, mesmo desconhecido, deixava de assustar. Havia naquela jovem um sim guardado, ainda sem palavras. E esse sim, que o céu já conhecia, amadurecia como fruto escondido entre as folhas, esperando o tempo certo para se dar, inteiro, sem reserva, com amor e paz. Naquela noite que fecha esta lembrança, a aldeia dormiu cedo. O vento trouxe um cheiro de chuva distante e a figueira balançou devagar como quem vela. A casa ficou em silêncio. A jovem repousou as mãos sobre o colo e deixou que o coração respirasse. Não havia pressa, não havia medo. Havia apenas a entrega de sempre, aquela confiança que se aprende na rotina e sustenta nos abalos. Do lado de fora, o céu abriu os olhos como quem busca alguém pelo nome. E o tempo que sabe esperar ajeitou-se para caber no instante. Antes que a história mudasse, tudo ainda era como antes. Só que não, porque o amor, quando chega, já começou a chegar muito antes de aparecer aqui. Havia uma tarde de primavera em que o ar parecia respirar junto com as pessoas. A luz caía morna e dourada sobre os telhados de barro, e nas ruas o cheiro de alecrim queimado se misturava com o da lenha. A jovem havia saído cedo para buscar água, no poço, como fazia todos os dias. Mas naquele dia, algo no vento sussurrava diferente.
As flores da amendoeira começavam a cair em flocos brancos, como neves trazidas pelo sul. Ela caminhava com o cântaro vazio e a mente em paz, deixando que o corpo seguisse o caminho já conhecido, passo após passo, até que chegasse à boca da terra onde brotava a água fria. Os vizinhos cumprimentavam-na com gestos. Ela respondia com silêncio respeitoso, daquele silêncio que não é falta de palavras, mas plenitude delas. O poço era lugar de encontro. Ali as mulheres trocavam notícias como quem troca sementes, com cuidado, com respeito, sabendo que cada história leva resultado. Naquela manhã, porém, ela tinha o lugar quase só. Apenas um rebanho distante, o som dos pássaros e o eco profundo do poço respondendo ao seu próprio chamado. Desceu com as duas mãos o cântaro na corda. Ouviu o som da água recebendo o barro. Puxou com força calma. Água fresca escorreu entre os dedos e ela bebeu primeiro, como ensinavam as antigas regras. Limpou a boca com o dorso da mão. E naquele instante simples, cotidiano, como tantos outros, algo mudou. Não no mundo externo, mas no ar que ela respirava. Como se o invisível tivesse sussurrado um nome. Voltou para casa, levando o cântaro cheio, os pés descalços pisando firme na terra batida. A mãe a aguardava no pátio, costurando um pano que rasgara. O pai já havia saído para o trabalho, com os martelos atados à cintura. À tarde, apresentava-se sem surpresas. Havia pão para fazer, tecido para lavar, ervas para secar. A jovem colocou o cântaro no lugar certo, ajudou a mãe com os pontos da costura, conversaram sobre a vizinha que estivera enferma. Conversa de mulheres que tecem o dia junto com o fio, e no entanto dentro dela algo sussurrava, como quem ouve uma música que os outros não ouvem, mas que deixa o corpo mais leve, os olhos mais abertos. Quando a mãe saiu para visitar a vizinha, a casa ficou em silêncio. Eram as horas do meio-dia, quando até os pássaros descansam da cantoria. A jovem estava sozinha e, no silêncio, sentou-se junto à janela que dava para o jardim. A luz entrava em fios dourados, desenhando no chão um mapa que só ela podia ler. Fora da janela, a figueira balançava levemente, como quem respira. E naquele repouso, naquele intervalo entre uma tarefa e outra, quando a alma tem um momento para estar consigo, ela sentiu algo que não tinha palavras. Uma presença. Não como quem invade, mas como quem chega chamado. Como o aroma que entra pela porta aberta. Não havia medo. Havia apenas um estranhamento doce, como quando reconhecemos alguém que estávamos esperando, mas não sabíamos que esperávamos. O ar ao redor ficou mais denso, mais vivo. As sombras ganharam um brilho silencioso. E ela ouviu uma voz, não com os ouvidos do corpo, mas com aquele ouvido que todos temos dentro, o que escuta o que importa mesmo. A voz era suave e ao mesmo tempo poderosa, feita de luz que fala, e a voz disse um nome, o seu nome, como quem sabe tudo sobre você e aprova tudo o que vê. O coração acelerou, as mãos começaram a tremer, mas não era medo que fazia o corpo tremer, era o encontro com algo tão maior, tão verdadeiro, que a pequenez ganhava sentido, como quando você segura a mão de alguém que ama e sente que por um momento tudo se encaixa. A voz continuou, e a jovem ouviu palavras que nenhuma orelha da terra havia antes combinado daquela forma. Ouviu que havia sido escolhida, que uma bênção repousaria sobre ela, que seu ventre conheceria a alegria, que seu filho seria chamado Filho do Altíssimo. Palavras que desafiavam as leis da natureza e da possibilidade. Palavras que faziam o chão tremer levemente. Ela abriu a boca para responder, mas a voz continuou, como quem tem urgência de verdade. Não tenhas medo. Simples assim. Não tenhas medo. Como se dissesse, eu sei do que você é capaz. Eu sei que o seu coração é fiel. Eu sei que você pode caber em um sim tão grande quanto este. E naquele instante, toda a história dela fez sentido. Cada oração feita em silêncio,
cada cuidado com o pouco que tinha, cada vez que escolheu confiar quando a confiança custava mais caro. Tudo havia sido preparação para este momento. Não que a vida fosse fácil antes, mas que tinha sentido. E agora, o sentido ganhava um rosto, um nome, uma verdade impossível. A jovem perguntou com voz que saía tremendo: como pode ser isto? Não, era descrença. Era a realidade, pedindo licença para adentrar o impossível. E a voz respondeu com palavras que fizeram o ar virar ouro. O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Como quem diz, você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha, e agora a solidão vira companhia. O desconhecido vira lar, e dentro de você, o mundo será feito novo. Ninguém podia vê-lo, mas toda a criação parecia respirar junto. As flores balançavam como quem acena. O vento trazia um aroma que não era de terra, mas de céu trazido à terra. E então, como quem entrega o coração de uma vez, ela respondeu: sim, apenas sim. Uma palavra que cabe no peito de uma menina e move montanhas. Uma palavra que ninguém ouve alto, mas que os anjos anotam em livros que não esquecem. Um sim que é ao mesmo tempo morte, porque morre a vida que ela conhecia, e vida nova, porque nasce a vida que ela nem podia imaginar. E naquele sim silencioso, ecoado apenas na câmara do coração, tudo mudou. O tempo não sabia mais como contar o que havia acontecido. A presença se retirou como brisa que se vai, deixando apenas o silêncio. Mas era outro silêncio, mais cheio, mais pesado de significado. A jovem permaneceu junto à janela, respirando devagar, como quem acorda de um sonho que é mais real que a vigília. As mãos ainda tremiam, o coração ainda acelerado, mas dentro dela, algo se assentou com certeza. Ela havia dito sim. A vida havia dito sim por ela. E agora caminhava por um território onde a geografia das possibilidades havia se expandido para além do que os mapas marcam. Quando a mãe voltou, trazendo novidades da vizinha, a filha estava como sempre, sentada, trabalhando, com as mãos ocupadas. Mas os olhos tinham mudado. Havia neles uma profundidade que vinha de ter estado diante de algo santo. A mãe, que conhecia a filha como conhece suas próprias vísceras, perguntou com a voz: tudo bem? Ela respondeu que sim, que estava tudo bem. Mentira? Não. Uma verdade tão grande que cabia inteira em 2 sílabas. Tudo estava bem, melhor que bem. Estava de pé sobre a rocha. Naquela noite, ao chegar de volta, o pai notou algo sutilmente diferente. Não conseguiria descrever o quê. Talvez a forma como ela pousava a mão no seu ombro. Talvez o brilho que nascia quando ela pensava em algo distante. Ele não perguntou. Os homens daquela aldeia respeitavam os silêncios das mulheres, sabendo que às vezes o silêncio é um espaço sagrado. Sentaram-se para a refeição. Pão, azeitonas, um pouco de queijo, conversaram sobre o trabalho do dia, sobre a vizinha doente, sobre as chuvas que viriam. Conversa de sempre. Mas tudo era novo, porque ela era nova por dentro. Os dias que seguiram foram como caminhar em 2 mundos simultaneamente. Por fora, a vida continuava. Pão a fazer, água a buscar, tecido a tecer, a rotina que enche o tempo e o torna denso. Mas por dentro, havia um segredo que crescia como semente na terra. Um segredo que alimenta quem o guarda. Ela ia ao poço e olhava da água com outro olhar. Via nela um espelho de algo que só ela conhecia. Caminhava pelas ruas e cada pessoa que encontrava parecia mais importante, mais preciosa, porque agora ela sabia. Cada um carrega um mistério. E se o céu havia escolhido a ela, simples para algo tão grande, então ninguém era pequeno de verdade. Procurou o carpinteiro sem procurar. Apenas fez o que naturalmente faria. Passou perto do lugar onde ele trabalhava, deixou que o encontro acontecesse onde sempre acontece, no cruzamento de caminhos que se conhecem. Ele estava medindo uma porta que precisava ser feita para a casa de um viúvo.
Quando a viu chegar, levantou o olhar com aquela honestidade que tinha nos gestos. Ela se aproximou e, sem palavras grandes, contou tudo. Como? Não importava. Alguns segredos acham seus caminhos quando precisam. E ele ouviu. Ouviu as palavras impossíveis e viu no rosto dela a verdade tão clara quanto madeira em mão de carpinteiro. Não houve espanto no seu coração. Houve apenas aquiescência, como quem, diante de um desenho perfeito, coloca a mão embaixo, reconhecendo que o trabalho não é seu, mas que pode ajudar a carregar. Ele havia aprendido na profissão que nem tudo que é real cabe na medida da régua. Algumas coisas só cabem no coração e na fé. E assim, dois corações que caminhavam em fidelidade simples, diante do impossível, continuaram a caminhar juntos. Agora, carregando um segredo que era ao mesmo tempo um projeto para toda a humanidade. A aldeia, naquela primavera, não sabia. Continuava suas rotinas, seus pequenos dramas, seus pequenos risos. Mas dentro daquela casa de teto baixo e pátio humilde, algo inédito acontecia. Duas pessoas, abraçadas pela fé, esperando por um futuro que a razão não explicava, mas que o coração compreendia. E a figueira, lá fora, continuava a balançar, agora guardando silêncio muito maior. Porque havia uma vida nascendo. Havia esperança sendo tecida, ponto por ponto, como se tece qualquer coisa que vale a pena. E o tempo, aquele tempo que faz séculos conhecer em segundos, acelerava. A gravidez avançava em silêncio. Não havia ainda barriga que denunciasse. Apenas um saber interior que cresce como raiz na escuridão, preparando tudo para o broto. E ela, a jovem que havia dito sim, continuava sua vida exterior enquanto vivia uma vida inteira por dentro. Ia ao templo e ouvia a Torá com um novo entendimento. Via nas histórias antigas a promessa que agora encarnava. Lia sobre a libertação do povo e sentia que libertação começava dentro de si. Porque conhecer que você é capaz de carregar eternidade muda tudo, até a forma de respirar. Os meses passaram como se carregassem peso. O que havia começado como um segredo feito de luz e certeza começou a ganhar o peso da realidade. A barriga crescia, inevitavelmente, e com ela crescia também a impossibilidade de esconder. Havia uma lei que os regra, a lei do corpo, que não mente, que não negocia. E havia outra lei, a das pessoas, dura como pedra, rápida como fogo quando quer queimar. A jovem sabia disso. Sabia que uma mulher grávida sem marido não é história bonita em nenhuma aldeia do mundo. É história de vergonha, de pecado, de punição. E a verdade, aquela verdade que havia vindo do céu, era, aos olhos humanos, a mentira mais impossível de todas. O carpinteiro havia pedido sua mão. Haviam se unido em cerimônia diante da comunidade. Ninguém suspeitava de datas, de cálculos de 9 meses. Ninguém precisava suspeitar, porque naquelas terras, casamentos aconteciam rápido quando havia razão. E havia razão. Ele havia aceitado a tarefa com um silêncio que era mais honrado que qualquer fala. Ele sabia. Ela sabia que ele sabia. E naquele conhecimento compartilhado havia uma forma de fidelidade que transcendia a própria realidade. Mas o segredo era duplo agora. Não apenas o que havia acontecido, mas o que não havia acontecido entre um marido e uma mulher que vivem sob o mesmo teto. A barriga crescia e com ela começavam a crescer também as sussurros. Não grandes, não abertos. Sussurros são assim. Começam pequenos e se multiplicam como fermento na massa. A vizinha que vinha pedir farinha olhava para a barriga com olhos que contavam. A mulher que ajudava na colheita passava a mão no próprio ventre, comparando. O padeiro que entregava pão observava o casal quando... e passava, tentando ler em seus rostos a verdade que os números já diziam. Porque a matemática é clara. Casamento em setembro, barriga grande em maio. As contas não fecham.
E quando as contas não fecham, a aldeia arruma uma calculadora melhor, feita de língua e superstição. Maria sentia os olhares como quem sente chuva. Não dói, mas molha, e molha fundo. Sabia que havia culpa nos olhos das mulheres, culpa de terem pensado em julgá-la, misturada com o gosto amargo de não saber se deveriam julgá-la mesmo. Sabia que havia medo nos olhos dos homens, medo de que a desonra tocasse a aldeia toda, como se o pecado fosse contagioso. E sabia que havia curiosidade nos olhos das crianças, aquela curiosidade sem filtro que faz as perguntas que os adultos querem fazer, mas não ousam. Cada olhar era um peso, cada sussurro era uma seta, e ela caminhava pelo meio deles todos, carregando não apenas um filho dentro do ventre, mas a verdade mais impossível do mundo nos ombros. O carpinteiro caminhava ao seu lado, reto como uma tábua, firme como madeira bem colocada. Sua presença era declaração, como quem diz: não me importa o que pensam, porque eu sei o que é verdade, porque eu conheci o que é fidelidade que vai além da razão, porque eu escolho acreditar, e escolher acreditar no impossível é a forma mais coragem que existe. Os vizinhos o viam a forma como ele colocava a mão nas costas dela, como se protegesse não apenas do vento, mas das palavras. Isso ele confundia. Se ele a protegia assim, talvez houvesse algo de verdade no que ela dizia. Talvez. Mas talvez não era suficiente para uma aldeia que precisa de certezas. Havia uma lei também que dizia que as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. Antiga lei, dura lei, lei que fazia justiça com punho fechado. Ninguém falava sobre ela abertamente, mas todos sabiam que ela estava lá, como pedra no bolso. E havia aqueles na aldeia, sempre há, que acreditavam que a lei existe para ser usada. Homens que veem em cada transgressão uma chance de mostrar força, que veem em cada pequeno escândalo a oportunidade de ser guardiões da ordem. Esses homens começaram a cochichar mais alto, começaram a fazer perguntas aparentemente inocentes. E quando exatamente o casamento foi? O carpinteiro estava aqui naquela época? É verdade que ela desapareceu por alguns dias, tempos atrás? As perguntas, quando feitas assim, não são perguntas, são acusações, são sementes plantadas em terra, e terra boa, em aldeia ruim, faz florescer a pior colheita. A tensão começou a respirar como coisa viva. A mãe de Maria sentia isso e envelheceu alguns anos em poucos meses. O pai endureceu a mandíbula de forma que qualquer um podia ver que havia uma fúria guardada ali, pronta para saltar se alguém dissesse uma palavra demais. E Maria continuava. Ia ao poço, ia à sinagoga, ia às ruas. Continuava porque o segredo que carregava era maior que o medo, porque sabia que dentro dela havia algo sagrado, algo que pertencia a Deus antes de pertencer à aldeia. Um dia, depois de um mês assim, um dos homens mais velhos, aqueles que têm autoridade porque têm barba branca, pediu para falar com ela e o carpinteiro. Pediu no tom que não é pedido, que é ordem. Eles se apresentaram sabendo o que viria, sabendo que o tempo havia chegado para a verdade enfrentar as máscaras. O homem perguntou, com aquela voz que corta como lâmina: "Vocês casaram em que mês?" Ele respondeu: "Setembro." E o homem continuou: "E ela está com quantos meses de gravidez?" Ninguém respondeu, porque a resposta era o julgamento. O silêncio que se fez foi pesado. Era o silêncio onde se tomam decisões que mudam vidas. E naquele silêncio, o carpinteiro se aproximou um passo e falou as palavras que precisava falar. "A verdade é que Maria é inocente. Confio nela com minha vida, e a lei de Deus é mais velha que a lei dos homens." Simples, verdadeiro, e aos olhos do mundo, é completamente insuficiente, porque não explicava nada, não dava razão lógica, não oferecia prova que a matemática pudesse aceitar, oferecia apenas fé. E fé é a única coisa que o medo não consegue calcular. O homem olhou para o carpinteiro com olhos que queriam descascar. Depois, olhou para Maria, procurando ali algum sinal de culpa que pudesse explorar.
Mas Maria estava de pé, uma mão na barriga que crescia, os olhos fixos à frente, com uma paz que era quase insulto em tempo de acusação. Porque a paz verdadeira é a coisa que mais irrita quem quer que haja caos. O homem se afastou, sem dizer nada, mas seus olhos haviam semeado, e sementes crescem. Nos dias seguintes, a coisa se espalhou que nem fogo em palha seca. As pessoas começaram a lados. Havia os que acreditavam no carpinteiro, porque o conheciam de verdade, porque conheciam suas mãos, seu trabalho, sua palavra. Havia os que duvidavam dela, porque duvidavam de qualquer mulher que conseguisse ser tão calmamente corajosa. E havia os que não acreditavam em nenhuma coisa nem outra, mas que gostavam de estar onde havia drama. A aldeia se rachava na fissura da controvérsia. A mãe de Maria passou a andar com o queixo mais alto, como quem diz: minha filha é inocente. A vizinha, que havia sido amiga, virou distante, como quem diz: prefiro não me envolver. As crianças que antes corriam atrás de Maria para pedir bênção, começaram a fugir quando a viam chegar, como quem transmite, sem palavras, que havia algo de contagioso ali. E Maria absorvia tudo isso como terra absorve chuva, com a gravidade que a coisa merece, mas sem despencar. Havia noites que ela se desperta do sono com dores. Não dores de parto, era cedo demais, mas dores do corpo que carrega peso emocional. Porque o ventre que carrega esperança também carrega tensão. E a tensão, quando é grande demais, pode quebrar até as coisas mais fortes. O carpinteiro acordava, colocava a mão na barriga, sentia o filho se mexer e rezava. Rezava para que a aldeia dormisse, rezava para que a verdade tivesse força, rezava para que aquela criança que vinha ao mundo não chegasse a um mundo que queria negá-la. Havia um escriba na aldeia, homem que conhecia as leis como quem conhece os próprios dedos, homem que havia consultado todos os textos, todas as tradições. E foi a ele que o carpinteiro procurou. Procurou-o em privado, sentou-se e falou a verdade toda. Não a verdade que o mundo queria ouvir, mas a verdade que apenas os corações que acreditam em milagre conseguem sustentar. O escriba escutou, e quando terminou de escutar, fez algo que poucas pessoas conseguem fazer. Mudou de ideia, porque havia ouvido algo na voz do carpinteiro que era inegável. Havia ouvido aquela qualidade que só tem quem sabe, quem conhece, quem esteve diante do impossível e escolheu dizer sim. O escriba começou a falar nos lugares certos. Começou a dizer: a lei protege os inocentes, e se ela está grávida e o marido a aceita, então quem somos nós para questionar? Simples. Mas quando vem de alguém que conhece a lei, as pessoas ouvem, e quando ouvem, começam a repensar. Começam a voltar atrás, lentamente, como quem recua de um incêndio que queimou, mas não consumiu tudo. Os homens que queriam apedrejar abaixavam a voz. Os que duvidavam suspiravam de alívio. O drama começava a ter um final, mesmo que ninguém soubesse qual era. A barriga crescia maior ainda. Agora ninguém tinha dúvida de que havia algo ali. Não era segredo mais. Era realidade que respirava, que se mexia, que se preparava para chegar ao mundo. E Maria, naquele confronto com a aldeia, havia aprendido algo que talvez fosse essencial, que o verdadeiro é frequentemente solitário no começo, mas que não fica solitário para sempre, porque a verdade tem a qualidade de convencer, lentamente, aqueles que conseguem ouvir. E havia, espalhados entre a aldeia, pessoas que conseguiam ouvir. Uma noite, já próximo do fim, Maria e o carpinteiro caminharam até a figueira. O ar estava morno, o céu cheio de estrelas como sementes que o infinito havia plantado. Ele colocou a mão na barriga dela e sentiu o filho se mexer forte, como quem quer sair, que vir ao mundo. E ela reclinou a cabeça no ombro dele e ambos ficaram em silêncio. Silêncio que era vitória, porque haviam chegado até ali, porque a criança havia resistido aos sussurros,
porque a fé havia segurado firme e porque agora não importava o que as pessoas achassem. Estava chegando o momento em que a verdade seria impossível de negar. A aldeia, naquela primavera final, esperava. Esperava o parto. Esperava ver a cara do menino. Esperava perceber se havia algo de extraordinário naquele nascimento ou se era apenas mais um bebê como qualquer outro. Havia expectativa no ar. E expectativa é quase o mesmo que esperança. Quando você espera, está pronto para acreditar. E a verdade, que havia sido tão impossível, estava prestes a chegar vestida de bebê, chorando, frágil e completamente incapaz de provar nada, exceto que estava ali, que havia chegado, que o sim que Maria havia dito havia saído dos céus e encarnado em carne, em sangue, em vida. Na última semana do último mês, quando o tempo pareceu segurar a respiração à espera do que viria, veio também um anúncio inesperado. Um decreto das autoridades de Roma, obrigando cada família a retornar à cidade de seus ancestrais para fazer o recenseamento. Foi como se a rotina se partisse em duas. De um lado, a aldeia em suspense, esperando a chegada do bebê. Do outro, a ordem fria dos governantes estrangeiros que não sabiam de promessas e milagres, só sabiam de listas e impostos. O carpinteiro, descendente da linhagem de Davi, precisava partir para Belém, e Maria, grávida quase até o limite, com o ventre pesado de vida e esperança, tinha de acompanhá-lo. Não havia outra escolha. Era lei, e quem desafia a lei das autoridades corre risco de perder até o pouco que tem. A jornada era longa. As estradas poeirentas se estendiam por léguas, cortando campos secos, colinas onduladas e caminhos que pareciam não ter fim. Maria, na companhia silenciosa do carpinteiro, sentia cada solavanco do caminho como se a terra quisesse testar sua coragem, sua fé e até o corpo cansado. A cada parada, quando descansava entre pedras e arbustos, olhava para o horizonte e se perguntava se conseguiria suportar. Mas, num mesmo instante, sentia dentro de si o movimento do filho, aquela presença poderosa que agora respondia a cada desafio com um chute, com um rolar, como quem dá força de dentro para fora. Suportava por ele, por si, por todos que já haviam dito sim diante do impossível. À medida que avançavam, cruzavam vilas pequenas, campos de pastores e povoados que conheciam mais a dor da necessidade do que os excessos dos poderosos. Encontravam outros viajantes, famílias cansadas, idosos, crianças, assustadas com o barulho do mundo e as mudanças da estrada. Muitos olhavam para Maria com pena, ofereciam um pouco de água, um pouco de pão, um repouso sob o abrigo de uma árvore. Havia compaixão entre os desconhecidos, aquela solidariedade silenciosa que brota especialmente quando a vida está em jogo. Nestes encontros, Maria sentia, mais do que nunca, como a humanidade é feita de gestos simples, e cada mão estendida era uma bênção, uma confirmação de que o mundo, apesar de tudo, ainda acredita na bondade. Quando chegaram a Belém, a cidade fervia, tomada por estrangeiros e filhos da terra, todos em busca de um lugar para passar a noite. As hospedarias estavam lotadas, os pátios cheios de famílias improvisando camas, divisórias feitas de panos, jarras de água disputadas entre muitos. O carpinteiro tentou, de porta em porta, encontrar abrigo digno para a esposa, mas as negativas vinham rápidas, esmagadas pela pressa e pelo tumulto. Por fim, já com a noite caindo, um velho conhecido indicou um curral de animais, dizendo baixinho: "Não é lugar de honra, mas ao menos abriga do frio." E foi ali, entre odores de palha, calor de animais e silêncio de quem tem só o necessário, que Maria encontrou repouso. Não era cenário de rainha, mas era cenário de verdade. O carpinteiro ajeitou as palhas, improvisou um leito, ofereceu água. Maria recolheu toda a força do mundo, aquela força que só quem ama de verdade conhece, aquela força que aguenta o
Impossível. O trabalho de parto começou assim, sem anúncio durante a noite. As contrações vinham como vagas, violentas e depois suaves, deixando pelo caminho lágrimas e respiração presa. Ela segurou a mão do carpinteiro, olhou nos olhos dele, buscou ali o último pedaço de coragem. E finalmente, entre dor e compaixão, entre luz fraca e gritos que eram oração, nasceu a criança aguardada. O choro do bebê atravessou a noite como raio de esperança. Não havia coroa, nem soldados, nem dádivas de ouro. Havia um homem cansado e uma mulher esgotada, ainda assim radiante. O menino, pequeno como todos os meninos, mas trazendo no olhar algo que ninguém conseguia explicar, foi envolto em tecido humilde e deitado numa manjedoura de madeira. Havia silêncio entre os animais, rompido apenas pelo sussurrar emocionado de quem assiste o inexplicável. Era uma cena tão simples, tão comum, e ainda assim tão absolutamente diferente de tudo. Na mesma noite, nos campos próximos, pastores vigiavam seus rebanhos. Homens endurecidos pelo frio e pela lida, pouco acostumados a surpresas vindas do céu. Mas naquele momento, uma luz inesperada envolveu o lugar. Os pastores caíram de joelhos, assustados, sem entender se era sonho ou aviso. E ouviram uma voz, não a mensagem das autoridades distantes, nem os sussurros das aldeias, mas uma voz luminosa, cheia de alegria. Nasceu o Salvador para vocês, lá em Belém. Os pastores, balançando entre medo e assombro, levantaram-se correndo e foram até a cidade. Encontraram o cenário improvável. Um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, uma mulher vencida pelo cansaço, mas vencendo o impossível, um homem sentado, olhos brilhando, sem saber se chorava de emoção ou de puro alívio. Os pastores contaram o que haviam ouvido e visto, e pouco a pouco outros curiosos chegaram, atraídos pelo burburinho. Ninguém entendia completamente, todos sentiam que algo muito maior estava começando ali, diante dos olhos deles. Havia revelação, havia confronto. Confronto entre tudo o que a razão sabia e tudo o que o coração sonhava ser possível. Cada rosto que passava, cada mão que tocava o menino, carregava em si a dúvida e a fé, lado a lado, como pesos iguais na balança. O nascimento era a revelação, mas também divisor de águas. Dali em diante, cada vida tocada por aquela história teria que escolher: acreditar ou virar o rosto e seguir o mundo como sempre foi. Na manhã seguinte, chegaram homens vindos de longe, estudiosos das estrelas, sábios de terras distantes. Trouxeram presentes, se inclinaram diante do menino. Anunciaram que haviam sido guiados por sinais no céu, presságios há muito aguardados. Suas palavras deixaram todos atônitos. O carpinteiro ouvia em silêncio. Maria, no fundo, sabia que o mistério maior não caberia em palavras. Guardava aquelas coisas no coração, revivendo cada detalhe da noite, cada dor e cada riso, como quem borda a manta de uma nova realidade. Ao redor, Belém despertava entre suspiros, com mais perguntas que respostas. Nem tudo, porém, era alegria. Em meio à esperança, crescia também a ameaça. O poder tem olhos atentos para qualquer coisa que fuja ao controle. Autoridades ouviram notícias do nascimento e, temendo a chegada de um novo rei, decretaram que todos os meninos nascidos naquela época deveriam ser eliminados. Veio então uma fuga urgente, com Maria e o carpinteiro atravessando estradas escuras, protegendo o bebê do mundo do medo, da injustiça. Fugiram para o Egito, outro chão, outra língua, outra luta. Levavam apenas o essencial: a vida da criança, a promessa e a própria fé. Cada noite passada em terras estrangeiras era uma batalha. A solidão pesa muito para quem não sabe se poderá voltar. O carpinteiro arrumava trabalho em qualquer lugar. Maria buscava manter o filho seguro, saudável, amado. O mundo era hostil, mas eles tinham uma nova certeza depois de tudo que passaram. Se Deus havia trazido até ali, seguiria trazendo.
E assim viveram, entre saudade e resiliência, até o dia em que retornariam para casa, mundo já mudado e coração também. Os anos seguintes foram de reconstrução. Maria acompanhava o crescimento do menino, seus primeiros passos, primeiras palavras, primeira risada. Ainda havia olhares desconfiados quando voltaram à aldeia, mas agora havia também respeito. Porque quem atravessa tanto e permanece de pé, aprende a inspirar até quem duvidou antes. O menino crescia diferente, mas também igual, brincando nas ruas, estudando no templo, aprendendo o ofício do carpinteiro, olhando o mundo com espanto e doçura. E Maria, cada vez mais firme, aprendia o valor da espera. Esperar crescer, esperar florescer, esperar o tempo da revelação final. E ali, naquele cotidiano reconstruído, havia espaço para tudo o que a vida oferece. Alegrias simples, medos antigos, reencontros, pequenas perdas, grandes esperanças. O percurso não era mais fácil, mas era pleno de verdade. Porque agora, cada dia vivido era uma confirmação de que a jornada valeu a pena. Não havia garantias, só caminhada. Cada passo, uma renovação de entrega. E cada silêncio, um intervalo cheio de esperança entre uma palavra e outra. Há momentos na vida que carregam o peso de várias vidas ao mesmo tempo. Maria conheceu muitos desses momentos, mas havia um em especial que chegou quando o tempo parou de ser jovem e começou a ser apenas tempo. Tempo que passa, que marca, que ensina. Seu filho havia crescido e saído de casa, levando consigo a promessa que ela havia guardado por tantos anos. Ele seguia seu caminho, pregava suas palavras, tocava vidas com as mesmas mãos que ela havia seguro quando era bebê. E ela, que havia caminhado ao seu lado por tanto tempo, agora caminhava atrás, observando de longe, carregando no peito a mãe que qualquer coração conhece. Aquela que vê partir e aprende a existir na despedida. Havia solidão naquele aprender. Não a solidão que pesa como chumbo, mas aquela que pesa como espera. Porque Maria sabia, desde o começo, que o filho não era dela de verdade, que havia uma tarefa maior, um chamado que o transcendia. Havia sempre sabido, mas conhecer com a mente não é igual a viver com o coração. O coração, quando ama, quer reter, quer guardar, quer dizer: você é meu, você fica comigo, você é seguro aqui, neste espaço que preparei para você. Mas a vida não funciona assim, especialmente para quem carrega dentro de si uma promessa do céu. Então, Maria aprendia, sempre aprendendo, como quem bebe água do rio que nunca para de fluir. Os anos se transformaram em décadas. O carpinteiro envelheceu e partiu, deixando Maria com as mãos onde antes havia mãos para segurar. O filho continuava sua obra, tocando multidões, ensinando sobre amor e entrega. E ela, de alguma forma, estava em cada palavra que ele pronunciava, em cada gesto que fazia. Porque mãe não é aquela que segura para sempre. Mãe é aquela que ensina a soltar. E Maria havia aprendido a soltar como quem aprende a respirar, necessário para continuar viva. Havia um dia, todos sabem que há sempre um dia assim, em que as coisas se tornaram muito mais difíceis. O filho foi capturado, levado para julgamento, condenado por aqueles que temiam seu poder. E Maria, que havia enfrentado tantas coisas em silêncio, se viu diante da prova final. Ver seu filho ser ferido, ser humilhado, ser destruído pelo mundo que ele havia vindo salvar. Naquele momento, toda a fé que havia guardado por uma vida inteira foi testada de forma que não se consegue descrever com palavras. Era como pedir a alguém que tenha plantado uma árvore por 30 anos que veja aquela árvore ser queimada sem tentar apagar o fogo. Era como pedir que continue respirando, mesmo quando a respiração é dor. Ela estava lá, entre as mulheres, presenciando o que a história chamaria de sacrifício. Mas para ela, era apenas seu filho.
Apenas aquele bebê nascido em palha, aquele menino que aprendeu carpintaria, aquele homem que abraçou o mundo com as duas mãos e ofereceu perdão até para aqueles que o machucavam. E naquele momento, quando viu tudo despencar, tudo que havia construído, toda a promessa que havia aceito, tudo pareceu desabar. Porque a fé não é imunidade à dor. A fé é a coragem de continuar acreditando quando tudo grita que não há razão para acreditar. Mas havia razão. Porque Maria sabia, talvez, soubesse desde o começo. Mas o saber da mente é diferente do saber do corpo, do saber que vem quando você toca a realidade com as próprias mãos. Que aquela morte não era o fim, era transformação, era semente se abrindo para brotar. Havia esperança guardada como tesouro no fundo do coração, esperança que havia aprendido a cultivar através de cada dor, cada negação, cada momento em que havia precisado confiar, mesmo quando a confiança doía. E como havia de ser, 3 dias depois, número que a história amaria contar, veio a notícia que reescrevia tudo. Ele havia ressuscitado, não como volta ao que era, mas como confirmação de que havia algo muito maior que a morte, muito maior que a razão consegue alcançar. Maria, ao ouvir isso, provavelmente não se surpreendeu, porque havia guardado aquela verdade desde o primeiro dia, que havia sido visitada pelo impossível, que havia dito sim ao impossível, que sua vida inteira havia sido treinamento para acreditar no impossível. Depois disso, a história se espalhou. O que começou em uma pequena aldeia, em uma casa humilde, com uma jovem simples que havia confiado, tornou-se incêndio. Tornou-se esperança que atravessa séculos. Tornou-se promessa que chega até você. Hoje, neste momento, neste lugar onde você está me ouvindo. Porque a verdade, quando é real, não morre. Quando é real, atravessa tempo, atravessa distância, atravessa a incredulidade do mundo e chega inteira no coração de quem consegue ouvir. Maria viveu mais anos depois. Anos de solidão, sim, mas também anos de propósito, porque agora tinha uma comunidade. Tinha pessoas que buscavam ela, que queriam ouvi-la contar sobre aquele menino, sobre aquele nascimento impossível, sobre como ela havia permanecido fiel quando a fidelidade era o caminho mais difícil. Ela se tornou mãe, não apenas de um, mas de muitos. E talvez tenha descoberto naquele processo que ser mãe nunca foi somente sobre um filho. Foi sobre aprender a gerar esperança e entregá-la para que o mundo pudesse levar adiante. Há uma lição que Maria viveu e que nós, que vivemos milhares de anos depois, ainda podemos aprender, que a entrega é mais forte que a retenção, que o sim dito no desconhecido é mais poderoso que toda certeza, que a mulher que ouve o chamado invisível, que confia mesmo quando o mundo inteiro grita que não há razão para confiar, que permanece de pé mesmo quando tudo cai, essa mulher tem uma coragem que faz os heróis parecerem medrosos, porque a coragem visível, a coragem que grita e mostra os músculos é fácil. A coragem silenciosa, aquela que vive no coração de quem ama sem apego, que confia sem garantia, que entrega sem condição. Essa é a verdadeira coragem. Maria nos ensina isso, não com palavras de grande sabedoria, mas com a vida vivida, com o pão feito dia após dia, com a roupa lavada, com a mão que toca quando ninguém está vendo, com o sim sussurrado no silêncio de um quarto, quando o medo bate na porta e a fé diz, entra, com a presença paciente ao pé da cruz, quando havia tudo para colocar a culpa no filho e nada para fazer além de amar. Com a capacidade de acreditar em ressurreição quando tudo ao redor gritava morte. E ali, naquela jornada toda, desde uma menina simples em uma aldeia, passando por rejeição, isolamento, maternidade do impossível, perda, dor e finalmente esperança confirmada, está o que nunca muda, a qualidade do sim. O sim que não negocia, o sim que confia. O sim que diz, eu não entendo tudo, mas eu acredito.
Eu não vejo o caminho, mas vou caminhar. Eu tenho medo, mas vou adiante. Porque há algo maior do que eu que me chamou. E eu digo sim. Essa é a verdade que Maria traz para você, para mim, para todos nós. Que a vida, em seus momentos mais cruciais, não nos pede que entendamos. Pede que confiemos, não nos pede que saibamos o final. Pede que caminhemos, não nos pede que sejamos fortes. Pede que sejamos fiéis no fraco. E, quando somos fiéis no fraco, descobrimos que temos força que nem sabíamos que existia. Descobrimos que o amor que damos não se perde. Descobrimos que o sim que dizemos ecoa através dos séculos. Maria envelheceu entre aqueles que a amavam. Sua história foi contada uma vez, foi contada 1000 vezes, foi contada de formas que nem ela conseguia reconhecer. Algumas vezes com ouro adicionado, porque a tendência humana é sempre de embelezar. Algumas vezes com sofrimento adicionado, porque a tendência humana é também de dramatizar. Mas a verdade estava ali, debaixo de tudo. Uma mulher, apenas uma mulher, que disse sim, que confiou, que amou sem retenção, que entregou sem condição, que permaneceu de pé quando havia toda razão para cair. E agora, séculos depois, quando ouvimos essa história, quando sentimos o coração tocar por essa vida, é porque há algo em cada um de nós que reconhece a verdade dela. Porque cada um de nós também recebe chamados invisíveis. Cada um de nós também precisa dizer sim ao desconhecido. Cada um de nós também precisa confiar quando o medo sussurra para desistir. Cada um de nós também é convidado a ser mãe não apenas de filhos, mas de esperança. A ser guardião não apenas de coisas, mas de promessas. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já precisou dizer sim ao desconhecido? Já confiou quando tudo ao redor gritava para ter medo? Já amou sem saber se seria correspondido? Me conta de onde você está ouvindo essa história. Adoro ler os comentários de vocês, e cada um de vocês que toma tempo para compartilhar comigo torna essa jornada real. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Porque tenho certeza que há mais histórias aqui que vão te fazer sentir, te fazer pensar, te fazer acreditar que o impossível é sempre possível para quem tem fé. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que a fidelidade vale a pena. Com alguém que está em dúvida, com alguém que está sozinho, com alguém que precisa saber que confiar é mais forte que conhecer. E olha, não sai daí. Clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ela vai te emocionar ainda mais, que vai te trazer outras vidas, outros caminhos, outras formas de dizer sim ao que a vida oferece. Te espero lá, com o coração aberto e a história preparada. Muito obrigado por estar comigo nessa jornada, por acreditar nessas histórias, por ser parte dessa comunidade onde a esperança ainda tem lugar. Até a próxima.